Vai ser lindo. É. Olá, boa noite. Esperamos que estejam todos nos vendo e ouvindo bem. Bem-vindos à nossa mesa de hoje. Essa mesa que tem como título A Próxima Grande Crise, Potenciais Impactos Econômico-Financeiros dos Riscos Socioambientais. Para quem não me conhece, eu sou a professora Andréa Ventura, eu sou professora da Escola de Administração, da UFBA. Atualmente eu estou coordenando, juntamente com o professor Genalto e com a professora Beth Matos, o Núcleo de Pós-Graduação em Administração, o NPGA. E para nós é um prazer ter todos vocês aqui. Na realidade, essa mesa é uma mesa que foi uma provocação, digamos assim, da nossa doutoranda em administração, Viviane Torinelli. Viviane, que é orientanda do professor Antônio Francisco, que está aqui presente. Viviane vem estudando questões ligadas, então, aos impactos financeiros e econômicos associados a riscos socioambientais. Ela vai poder falar um pouquinho mais sobre isso conosco, mas especialmente hoje nós vamos ter essa apresentação que vai ter como debate, então, temas como a compreensão do que são os riscos socioambientais, quais são os setores mais impactados, aqueles com maior impacto ambiental negativo e aqueles mais sustentáveis, quais seriam os impactos econômicos dos riscos climáticos, físicos que enfrentamos no Brasil, os impactos econômicos financeiros dos riscos climáticos de transição no Brasil e no mundo, e também aqueles decorrentes dos riscos socioambientais por si mesmos. Uma rápida apresentação de Viviane. Viviane é, então, como eu já disse, doutoranda em administração, com foco em finanças sustentáveis, e ela é servidora pública federal. Ela tem já mais de 20 anos de experiência na área de gestão de risco, compliance e controle, e ela também tem experiência em assessoria em transações societárias. Estuda o Brasil, a Alemanha e o Reino Unido. A prática é exercida por ela no Brasil e no exterior, em multinacionais, empresas nacionais, privadas e também no setor regulatório, dentro do setor público. Posteriormente à apresentação de Viviane, nossa doutoranda, nós vamos ter um debate que será promovido por dois professores. A professora Itamar Marins, que está aqui presente conosco. A professora Itamar é atualmente professora da Unirio. Inclusive, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para saudar a turma que hoje é aluna da professora Itamar, que está nos acompanhando nessa nossa live, juntamente com o pessoal do IBMEC, ok? Professora Itamar, ela é graduada em administração, tem mestrado em administração também aqui por nossa faculdade, pela UFBA, e ela tem uma experiência de quase 40 anos no Departamento de Economia do Banco Central. Atualmente ela atua nos cursos de negócios da Coordenação de Administração da Unirui. Em seguida, ao debate, comentários da professora Itamar, nós teremos a participação também, com seus comentários, do professor Antônio Francisco de Almeida, que é professor da Escola de Administração, ensinando especialmente finanças e estratégia econômica, e professor Antônio Francisco, ele desenvolve pesquisas relacionadas, a temas de análise de investimentos, gestão de riscos financeiros e governança. É importante mencionar também que Viviane, ela é integrante do grupo de pesquisa que atualmente eu sou coordenadora, que é o grupo Governança para Sustentabilidade e Gestão de Baixo Carbono, e também participa comigo e com o professor José Célio Andrade, que é o criador desse grupo de pesquisa, da Câmara de Inovação para a Sustentabilidade, ligada ao Painel Salvador de Mudanças do Clima, que reúne pesquisadores que estudam questões relacionadas ao clima em Salvador. Então, tendo essa apresentação realizada, eu passo a minha palavra para Viviane e gostaria de avisar a todos que eu vou estar tentando controlar os comentários, questionamentos que vão ser realizados a posteriori, tá bem? Uma boa apresentação para todos. Viviane? Perfeito, obrigada, professora Andréa, boa noite a todos. Já estou vendo pessoas aqui nos live comments, muito obrigada pela presença. Como a professora falou, eu vou me dirigir então já à apresentação, que já está aqui. Deixa eu ver se aparece, perfeito.
A gente vai falar hoje sobre a próxima grande crise, né? Os potenciais impactos econômicos financeiros dos riscos socioambientais. É uma palestra de sensibilização, é uma palestra, nossa preocupação aqui é que a gente consiga realmente colocar todo mundo na mesma página para que a gente poder ter um debate rico, né, para sair, inclusive, mais com ideias até de oportunidades, né, dessa conversa, né, e menos uma percepção de medo, né, mas para que a gente possa partir daí para uma reação. Mas o tema é provocativo porque a gente entende que precisava ser. O que a gente vai ver hoje, então? Nós vamos falar um pouco da exposição dos riscos socioambientais, né, aos quais estamos, não a exposição, né, mas nós vamos compreender os riscos socioambientais aos quais estamos expostos, vamos discutir os setores mais impactados pelos fatores socioambientais, os setores com maior impacto ambiental negativo e os setores mais sustentáveis. Então, aí uma relação em dois sentidos, né, os impactos econômicos dos riscos climáticos físicos no Brasil, nós vamos passar por essa discussão, vamos discutir os impactos econômico-financeiros dos riscos climáticos de transição no Brasil e no mundo. Aqui eu já vou colocar o que se entende por transição, né? Então, os impactos físicos, a gente já consegue ver de forma intuitiva, né? Que é aquele impacto que vai acontecer no nosso mundo real, associado aos fatores socioambientais. Então, por exemplo, uma inundação, uma chuva mais forte, o aquecimento global, ondas de calor. Então, esses são os impactos físicos, né? De gelo das calotas polares, impactos físicos. Só que os impactos de transição, eles são muito importantes e precisam ser discutidos, porque eles podem antecipar, eles podem ocorrer antes dos impactos físicos. O que são os impactos de transição? É a atuação do órgão regulador, é a ação do investidor tentando se antecipar ao que ele já prevê no horizonte. Então, é a movimentação dos mercados, né, já prevendo o que vai acontecer de impacto físico. Então, a gente vai percorrer esses pontos hoje nessa conversa, e vamos discutir, então, os impactos sistêmicos decorrentes dos riscos socioambientais, e por isso a discussão de a próxima grande crise, tá? O objetivo geral é sensibilizar a audiência quanto à relevância da sustentabilidade e fazer essa sensibilização através da compreensão dos potenciais impactos econômicos financeiros dos riscos socioambientais. Então, vamos lá. Primeiro, para a compreensão efetiva desses riscos, né? Vamos já começar por um tema que está bem, infelizmente, né, sensível para nós hoje, que é a crise do Covid-19. O que já está se discutindo muito dentre os especialistas, né, é que o Covid-19 ele é uma amostra já da crise climática, né? Então, por exemplo, eu vou trazer aqui uma referência do climatologista principal, né, referência brasileira na temática, o climatologista Carlos Nobre, da USP. Ele, num webinar que teve recentemente, né, um mês atrás, ele chegou a dizer que é por sorte, algo como sorte nos explicaria essa pandemia não ter começado por nós, pela Amazônia, por exemplo. Porque, considerando o tamanho do nosso ecossistema, a variedade da biodiversidade lá e o tanto que a gente tem impactado e afetado esse ecossistema, né, uma próxima zoonose que venha a né, causar uma pandemia global pode estar surgindo da Amazônia, né? E se a gente vier a lembrar o que aconteceu até recentemente, e agora tira um pouco, né, da palavra do climatologista Carlos Nobre, mas se a gente vier a lembrar até os acidentes de Brumadinho e Mariana, por exemplo, né, e os impactos decorrentes daqueles ecossistemas, a gente vai também poder pensar, né, que o que aconteceu, né, de origem do Covid-19, dessa interação do homem e animal, pode vir a acontecer novamente, né. A crise climática, também nessa discussão, e segundo os especialistas, né, o que se coloca é que a crise climática ela pode fazer o confinamento virar regra. E por que isso? A gente já vai ver na sequência, né, que as temperaturas externas e alguns outros fatores físicos, né, podem fazer com que a gente tenha que ficar muito mais tempo confinados. Um outro ponto comum entre o Covid-19, né, essa crise de Covid-19 e a crise climática, é que na parte de gestão de riscos, né, o que se fala que a crise, o Covid-19 poderia ser um cisne negro, que é um evento extremo, perturbador e sistêmico, de grandes impactos, né? Por analogia, se fala em cisnes verdes para a crise climática, até um relatório bem interessante que a gente vai percorrer, ele foi publicado no Fórum de Davos, agora em 2020,
que faz uma discussão profunda sobre esses potenciais cisnes verdes, né? E tanto as crises, o Covid-19 como a crise climática, eles têm externalidades transnacionais, então até essa figura que eu trago na apresentação faz um pouco essa provocação, né, de uma nação batendo na outra até afetar a Terra como um todo, né, e acaba requerendo uma ação coletiva. Em ambos os casos, a gente precisa de uma ação coletiva, tanto que a gente está vendo, inclusive, como reação, a necessidade da cooperação e o impacto que uma nação tem na outra, até mesmo, por exemplo, nas remessas dos equipamentos necessários, né, e no fechamento de fronteiras. Então, em ambas as crises, né, a gente tem algumas similaridades. Aqui vamos começar, então, um pouquinho já com algumas pesquisas e recursos visuais que nos ajudam a compreender melhor, né, o que se está colocando para a gente. Esse aqui é um relatório de 2017, mas que ele, se vocês forem até procurar em paralelo na internet, ele é muito, muito, muito citado. Foi novamente utilizado nessa pesquisa de Bolton e os demais autores em 2020. Dentre esses demais autores dessa pesquisa de 2020 está o Luiz Avazu, ex-diretor do Banco Central do Brasil, ex-diretor hoje no BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, né? Outros autores desse estudo foi, por exemplo, Frederic Samama, que é do Grupo Amundi. Então, nós temos grandes referências, né? E fora que vem com o carimbo do BIS esse estudo. E ele vem mostrando esse mapa, por exemplo, onde a gente vê o que era a questão histórica de temperatura e a projeção dos 3 cenários, alinhados com o IPCC, para quem é da área, né? O IPCC, traduzindo aqui o pessoal de fora, é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas. Então, são mais de 600 cientistas no mundo que vêm estudando a temática de forma alinhada para emitir relatórios para que não se venha mais dizer que não há um consenso científico em torno da temática, né? Então, esses 3 cenários, né, que resgatam os cenários do IPCC, as cores aqui, elas estão mostrando quantos dias por ano a temperatura nessas regiões estaria acima do limite aceitável à vida. Então, por exemplo, quando você chega ali, vai chegando ali para a zona do vermelho, você já tem 200 dias. E olha, bate o olho rapidamente, a gente já vê o problema ali na América do Sul e no Brasil, né? Então, a imagem ela é bem clara nisso, né? Então, uma mistura de altas temperaturas e níveis de umidades. Esse cenário aqui, ele está trabalhando para 2100, só que os aumentos são graduais e a gente já está num processo, né, em curso. Esse relatório que eu estou mostrando aqui agora, ele é do Banco Mundial de 2018, novamente citado nesse relatório de 2020 que eu comentei, né, no âmbito do BIS, que foi publicado e divulgado agora em Davos, em 2020, né, no Fórum Econômico Mundial. Ele vem trazer a questão social, ou seja, qual é o impacto previsto, né, em termos de número de milhões de pessoas migrantes por conta da não possibilidade, né, de se continuar a viver, né, em disponibilidade de condições de vida no seu habitat natural. Então, a previsão é 17 milhões de pessoas na América do Sul, 86 milhões de pessoas na África, isso para 2050. Aí, em paralelo, as pesquisas já indicam que, por exemplo, a guerra na Síria começou por uma seca, né? Então, assim, a preocupação quando se vê, por exemplo, a Europa muito preocupada com a temática, ela já vive, né, os reflexos de um movimento migratório, né? A gente já vê isso, né? Os migrantes subindo, né? Então, esse processo está em curso, né? Não é algo para um momento estanque no futuro, isso é uma visão, né? Quando chegarmos lá, o que pode acontecer? Aqui, esse relatório, ele é da McKinsey, que é uma das principais consultorias mundiais, ele foi publicado também agora em 2020, foi divulgado no âmbito também em Davos, no âmbito do Fórum Econômico Mundial, agora, no começo do ano, um relatório muito relevante, citado por Larry Fink, inclusive CEO do BlackRock, maior gestor de ativos do mundo. E esse mapa é muito impactante, porque ele nos mostra para 2050 uma área de previsão de seca que toma praticamente o Brasil inteiro e além, né? Então, olhem ali no gráfico, ali em inglês está Drought Risk Areas, né?
by 2050. Então, são áreas de seca previstas para 2050. Então, eu estou trazendo só diferentes pesquisas para a gente perceber que são ângulos, né, são fontes diferentes, trazendo informações semelhantes, né. Então, área de risco de seca para praticamente todo o Brasil em 2050, impactos socioeconômicos globais substanciais, especialmente para os países de menor PIB per capita, e aqui estamos nós. Recomenda-se ao final do relatório, e dei aqui um pouco já né, um papel assim de administradores, né, e de orientação à gestão. Então, recomendação para tomadores de decisão: implementar ferramentas, análises, processos e governança para avaliar adequadamente o risco climático, adaptar-se ao risco existente e descarbonizar para reduzir o aumento adicional de risco. Então, aí a gente já vê vários acordos mundiais sendo feitos nesse sentido, né, de descarbonização. Em inglês, a gente vê muito os net zero carbon, né, agreements. Então, né, acordos de emissão zero, né, então a gente vê movimentação, inclusive, por exemplo, da Shell, da Total, de empresas, inclusive, do setor de óleo e gás, né, se comprometendo a todo o investimento, CAPEX, né, que o pessoal, né, fala na tecnologia técnica, né, na parte de análise de investimentos, se comprometendo a colocar isso no setor de energia limpa, por exemplo. Então, migrações expressivas para descarbonização. E, especificamente para as instituições financeiras, esse relatório da McKinsey acaba recomendando que considerem o risco climático nas carteiras de investimento. Aqui eu vou sair um pouco da parte de relatório, de consultoria e de cientista, para trazer também uma referência de um jornalista. Esse livro, ele ficou como best-seller de 2019, né, no New York Times, livro favorito de não ficção para o The New Yorker, ficou como livro do ano pela The Economist e pela Time, né, então várias referências citaram ele. Esse jornalista, ele fez um compilado de tudo que ele levantou sobre a temática, né, e o livro, ele fez um capítulo sobre cada impacto, e daí é meio pesado, há quem o chame de alarmista, mas talvez o tema assim o seja, né, então, assim, um capítulo é calor letal, o outro é fome, o outro é afogamento, o outro é incêndio florestal, desastre não mais natural, esgotamento de água doce, morte dos oceanos, ar irrespirável, pragas do aquecimento, e agora lembramos, né, quem está vendo as vespas chegando agora lá na América do Norte, que matam as abelhas, que podem matar um homem, né, então, assim, a gente já vê algo assim, né, colapso econômico, conflitos climáticos, sistemas, migrações sociais. Então, o que se fala é, se a gente tem um aumento de 4 graus Celsius até 2100, comparado aos níveis pré-industriais, então, ressaltando, isso é um cenário extremo, né, mas, infelizmente, o Covid nos mostra que cenários extremos podem se materializar. Nós podemos ter 8 milhões de novos casos de dengue só na América Latina, e é horrível falar disso nesse momento, onde a gente vê Salvador tomado de casos de chikungunya, dengue e zika, né? Então, um tema para se prestar atenção, né, e para a gente tentar mitigar. Então, esse livro é mais uma referência e, né, está facilmente disponível aí, quem procurar na internet. Aqui eles falam também chance de 51% de que a mudança climática reduz a produção global em mais de 20% até 2100, chance de 12% de baixa no PIB per capita em 50% ou até em 50% ou mais até 2100. Então, vou agora especificamente para a parte de riscos socioambientais. Essa pesquisa eu estou trazendo porque ela foi feita por uma equipe de Stanford, né, que é aquela universidade de referência nos Estados Unidos, né, está entre as top 10, as principais, as 10 maiores, né, 10 melhores em rankings que são feitos anualmente. Ela foi publicada na Nature, que é um periódico de referência para a comunidade científica, e eu vi essa pesquisa a primeira vez sendo apresentada pela representante do Climate Hub, ou seja, da unidade de clima do Banco Central da Inglaterra, num curso que eu fiz na Universidade de Oxford, em setembro de 2019, né, então eu estava lá fazendo um curso de finanças sustentáveis e eu vi esse gráfico, e foi chocante, porque eu realmente só vi pela primeira vez lá, e depois eu vi que realmente ele está sendo muito utilizado, né, e esse gráfico é um estudo que mostra a mudança no PIB per capita até 2100,
face ao mundo se não tivesse o aquecimento, né, as mudanças climáticas. E a gente vê de novo a nossa região muito afetada, né? Então a gente bate o olho e já vê ali Brasil, África. Então você vê que as pesquisas são consistentes, né? Elas vêm mostrando uma informação e que a gente, do locus onde a gente está, do local onde a gente se encontra, a gente precisa dar a devida relevância para a temática, né? Setores mais impactados, então. Energia, então a gente já discutiu aqui, né? Então pense, nós temos um aquecimento global extremo e que a gente, inclusive, pode chegar a dias onde a gente não conseguir ficar, né, na temperatura externa, sem energia, sem ar refrigerado, a gente pode não conseguir sobreviver. A energia é fundamental, né? Então, até numa análise individual, inclusive. Então, e aí é muita discussão que se fala hoje, por exemplo, de energias renováveis ou não, né? Já se tem, não é o nosso caso, a nossa matriz não tem carvão, né? Como tem, por exemplo, a Austrália, mas a gente tem óleo e gás, né? Petróleo de maneira substancial, né? Então já é uma discussão, mas temos uma matriz já que fez uma migração importante, né? Que a gente vê inclusive na Bahia, não é mesmo? Para a parte de solar e eólica, temos muita hidrelétrica. Então, mas energia é um setor muito impactado. Água, né, isso me lembra 2002, quando eu morei na Alemanha, que o pessoal já discutia muito a Nestlé comprando as fontes de água potável no mundo, né, e hoje no painel climático de Salvador a gente vê as projeções, né, ou seja, realmente o que pode vir a acontecer com o acesso à água. Transporte, né, então outro setor que a gente já discute, inclusive aqui o município de Salvador já discute muito, né, os modais, né, que se utiliza. Outras atividades primárias e secundárias, então produção agrícola e pecuária, silvicultura, pesca, mineração, atividades secundárias como manufatura, construção e habitação, recreação e turismo. Então, por exemplo, com as mudanças climáticas, se projeta um aumento do nível do mar, e isso, por exemplo, pode abalar toda a costa sul da Europa. Então, é muito, por exemplo, regiões de forte, onde o turismo tem uma representatividade muito expressiva na matriz econômica, né, e a própria Itália. Então, e Salvador também está fazendo seus estudos nesse sentido, inclusive, né, principalmente porque não só pelo aumento do nível do mar, mas pense se a gente tem uma mudança do padrão de chuvas, como a gente já está percebendo aqui, Belo Horizonte sentiu fortemente também ano passado, não foi? Nós também estamos sentindo nesse mês, né, serviços e seguros e serviços financeiros também, setor de saúde e outros serviços. A gente coloca aqui também educação, porque o IPCC 2014 não trouxe esse setor, mas a gente já percebe agora, né, na crise do Covid-19, que esse setor já foi modificado, né. Então, aqui eu faço uma referência à FEBRABAN, né, um relatório de 2017, até um pouco para destacar um pouco a autorregulação no país, como ela tem sido muito importante nesse segmento. Quem quiser digitar aí no Google, Finanças Sustentáveis, Sustentabilidade FEBRABAN, vai achar inúmeros relatórios muito bacanas que a FEBRABAN tem produzido, então vale a pena dar uma olhada em português, né, que às vezes há esse grande desafio, né, de achar informação, né, de qualidade no nosso idioma nessa temática, não porque não seja produzido, mas é porque lá fora tem muito mais, né, se pesquisa muito mais, então o volume é maior. Setores potencialmente causadores de impacto ambiental negativo, extração e tratamento de minerais, então aí vem em mente, por exemplo, a Vale, né, como companhia, indústria de produtos minerais não metálicos, indústria metalúrgica, indústria mecânica, indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações, indústria de material de transporte, indústria de madeira, papel e celulose, borracha, couros, química, produtos de material plástico, têxtil, vestuário, calçados. Então, estamos falando aqui do que poderia ser classificado como talvez um setor marrom, né, talvez, né, mas assim, não verde. Fumo, obras civis, daí, por isso, talvez, depende, né, a gente vai ver serviços de utilidade, transporte, terminais, turismo, atividades agropecuárias, dependendo do enquadramento, e uso de recursos naturais. E agora o contraponto, se a gente quiser discutir, então, setores para uma economia sustentável, que tem uma externalidade socioambiental positiva, né, então, a gente vai discutir energia renovável. Então, por que eu estou fazendo esse paralelo de setor? Para a gente também ter em mente, tentar antecipar, por exemplo, se for, né, por exemplo, um incentivo governamental, uma atuação regulatória, um incentivo financeiro, né,
que setores podem vir a se beneficiar ou não, né? Então, eficiência energética, construção sustentável, transporte sustentável, turismo sustentável, água, pesca, floresta, agricultura sustentável, resíduos, atividades específicas do agronegócio, setores de cunho social como educação, saúde, inclusão produtiva e desenvolvimento local e regional. Eu vou trazer aqui um pouquinho só de especificamente agronegócio no Brasil. Quando a gente fala de risco físico, eu vou trazer aqui referência de novo do climatologista Carlos Nobre, palestra dada na Embrapa, e ele fala dos eventos climáticos extremos, fala do redesenho do zoneamento agrícola, e isso, só a gente lembrar do mapa que a gente viu antes ali nas pesquisas, a gente já vai entender, né, de um redesenho da parte produtiva do agronegócio, por conta das questões climáticas, projeta que nós podemos ter uma perda acima de 30% para 2100, de forma crescente nas próximas décadas. Eu já vi esse mês um relatório do OCDE, um draft, que fala de perda de até 40% para grãos para 2050, então, há de se atentar, né, pelo segmento e pela representatividade, não é mesmo, do segmento na nossa matriz econômica e para o mundo, né, impacto na balança comercial e no PIB brasileiro, elevação do preço de alimentos, porque se há um impacto com uma queda representativa num setor tão expressivo, a gente tem uma oferta menor de produtos, o que leva a um incremento de preços, né. E um risco sistêmico de insegurança alimentar mundial. Nesse relatório da OCDE, fala que uma perda até maior do que a nossa é possível que aconteça no sul da Ásia. Então, quando eles projetam a nossa, eles projetam até 40% para cá, até 50% para lá em grãos. E são os celeiros do mundo. Então, assim, é um impacto expressivo nas zonas produtivas, né? E Carlos Nobre menciona também, nessa palestra está disponível na internet, né, o risco de migrações e confusões sociais decorrentes dos fatores acima. De novo, no risco, agora falando para risco de transição, né, quando a gente vê tudo isso, o mercado, ele começa a avaliar isso. Então, há empresas hoje que avaliam o risco de crédito soberano, que é o risco de crédito dos países, né, o risco de eles poderem vir a não arcar com as suas obrigações, né, com a comunidade internacional. Então, por exemplo, quando a gente vê assim, moratória, o país decretou moratória, ele não pagou a dívida externa, né, é um risco de crédito. Então, há grandes agências no mundo que fazem esse rating, né, eles dão essa classificação, essa avaliação do crédito, e a gente vê já elas sinalizando desde 2014, no mínimo, né, que eles estão trabalhando na correlação de riscos climáticos com o risco de crédito. Então, a Standard & Poor's, a Moody's, a Fitch, né, já estão trabalhando nesse sentido. A Standard & Poor's já sinalizou que os países mais pobres e com piores avaliações de crédito são os mais afetados pelo fator climático. Então, infelizmente, é uma questão pró-cíclica, né, então, assim, é mais pobre e é também mais agravada pelo fator climático, e daí pode ter um downgrade, o que vai agravar mais ainda, né, e agravando, e o que acontece se agravar o risco de crédito? Isso tende a encarecer a captação, porque é só a gente pensar o seguinte, eu tenho um dinheiro, vou emprestar para uma pessoa que eu acho que vai me pagar, ou para uma pessoa que eu acho que pode não me pagar, e daí na lógica do mercado financeiro, se eu acho que a pessoa tem mais risco de não me pagar, eu vou cobrar mais juros dela, para poder minimizar a minha exposição, né? Então, para compensar o meu risco. Então, é isso que pode acontecer, e é o efeito cascata, porque no final das contas, se aumenta o risco do país, aumenta o risco também e aumenta o custo da captação das empresas naquele país. Então, apenas para reflexão, né, um cálculo que eu e o professor Francisco acabamos fazendo, publicando, que até foi mencionado no jornal Valor, que apenas para reflexão, um aumento de 1% no custo de captação levaria o Brasil a desembolsar adicionalmente 5 bilhões por ano no pagamento de serviços da dívida externa. Então, é só para a gente ter uma percepção de valor. Acho importante destacar aqui também na questão de risco de transição, agora falando de sentimento do investidor e do como ele está se posicionando,
foi criado o Principles for Responsible Investment, 2007, se não me engano, Kofi Annan, no âmbito da ONU. Essa iniciativa já tomou força sozinha e hoje os investidores mundiais estão em torno dessa iniciativa, onde eles sinalizam a relevância de incorporar questões ambientais, sociais e governança nas práticas de investimento. O que eu chamo a atenção? Hoje, os gestores que são signatários do PRI, desse Principles for Responsible Investment, eles são responsáveis por gerir 89 trilhões de dólares. 89,7 trilhões de dólares. Então, a carteira de ativos sob gestão, Assets Under Management, né, para quem é da área, 89,7 trilhões. Então, é óbvio que o mercado está muito mais forte na Europa, mas percebam até pelo mapa que não é só lá, né? E basicamente também está muito forte onde está o dinheiro, né? Então então isso é um pouco do alerta que se o investidor está considerando isso importante, quem precisa de recurso também vai precisar considerar, né? Isso aqui, essa foto à direita, eu tirei no PRI in Person, que é o fórum. Uma vez por ano, as pessoas desse Principles for Responsible, né, os investidores se reúnem numa conferência anual, né, que se chama PRI in Person. Em setembro de 2019 eu estive lá e essa discussão estava acontecendo lá. Então, esse cubo à direita ali, ele mostra o quê? A análise tradicional em finanças de risco e retorno, perfeito, eixo X e Y, todo mundo, até o investidor individual, decide se vai investir na poupança ou no mercado de ações, fazendo uma análise de risco e retorno, não é mesmo? Então, vai analisar, poxa, eu tenho menos risco, menos retorno na poupança, tenho mais risco, mais volatilidade, mas posso ter mais retorno no mercado de ações, posso também perder muito mais. Essa análise é algo que a gente já está acostumado a fazer. O que é a discussão que apareceu forte em setembro no âmbito do PRI in Person? A terceira dimensão, projeta o gráfico XY como um cubo e analisa a terceira dimensão, e a terceira dimensão é o impacto no mundo real. Então, quando você está investindo, o que o seu dinheiro transforma no mundo real? Como que ele impacta a educação, saúde, clima, né, fome? Então, uma das maneiras, né, de se pensar isso é, por exemplo, tentar associar aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. É uma maneira, né? É um desafio também, inclusive, de como criar indicadores, como monitorar, como comparar, mas é uma maneira, né? Então, de tentar analisar a lógica de investimento, né? Não só pelas dimensões tradicionais de risco e retorno. Um outro ponto do risco de transição é os preços dos seguros podem subir e algumas áreas podem não ser mais cobertas pelas seguradoras. E destaco também o comentário do Larry Fink, em janeiro de 2020, ele é o CEO do BlackRock, maior gestor de investimentos do mundo, e ele associou o aumento do custo de capital dos países e das empresas à sua capacidade de gestão de riscos climáticos. E ele reiterou isso na sua carta a shareholders, que ele, acho que foi abril a carta, e ele veio reiterando isso, falando, inclusive, quando ele teve um webinar agora com o presidente do Santander, essa semana, não foi? Ele comentou também do desempenho, inclusive, dos ETFs e fundos de ESG, que nessa crise foram superiores aos tradicionais, né? Então, isso demonstra um pouco que a temática talvez esteja, de fato, começando a sair do nicho, do mercado restrito, para entrar no que se chama de mainstream, o mercado principal. Eu vou finalizando já minha fala, que eu estou vendo que o meu tempo está no final. E vou dar mais um exemplo aqui de risco de transição. Agora, em maio de 2020, o Norges Bank, que é um dos maiores fundos de pensão do mundo, anunciou a exclusão da Vale e da Eletrobras do seu portfólio de investimento por razões ambientais e sociais. Então, isso é um fato de agora, né? E eu vou lembrar também a questão da Amazônia de 2019, porque a gente está passando novamente pelo que, né, se está vendo por um novo período de uma queimada muito severa na Amazônia, e se essas reações já ocorreram pela comunidade internacional em relação a 2019, pelo que você vê, 2020 tende a ser pior, então imagine o que pode acontecer, né? Então, em reação às queimadas que nós tivemos na Amazônia em 2019, 246 investidores responsáveis por gerir 17,5 trilhões de dólares fizeram uma declaração global às suas companhias investidas, né, as empresas que eles tinham ações, pela eliminação, requerendo a eliminação do desmatamento da cadeia de suprimento, então, de seus fornecedores. Então, olha o impacto nas questões comerciais aqui, né?
Multinacionais como o VF Corp, da Timberland, North Face e a H&M. A H&M é tipo a nossa lojas Renner, só que ela é gigante na Europa. Anunciaram bloqueio das compras de couro do Brasil. Então, pense, de novo, impacto comercial, né, associado à questão ambiental. Nós vimos isso. Outro, o maior fundo de pensão norueguês, o KLP, que gera 66 bilhões de euros, indicou a possibilidade de desinvestir das empresas de commodity que contribuam para o desmatamento no Brasil. E também o Nordea Asset Management, que é gestor de 229 bilhões de euros, colocou a compra de títulos do Tesouro Brasileiro em quarentena. Então, foram reações, você vê aí, reações comerciais, reações no mercado financeiro direto, né? E uma coisa também importante em questão de reputação, né? No PRI in Person 2019, mais de 10 minutos, que é aquele principal evento, né, do Fórum de Investidores, mais de 10 minutos da apresentação principal da CEO, da presidente, né, do PRI, tratou dos incêndios da Amazônia e dos desastres de Brumadinho e Mariana. E daí, depois disso, entrou o próprio presidente Macron, chamando os investidores a aportar recursos numa aliança entre países para salvar a Amazônia. Veja que situação. E disse, Viviane, mas eles falaram de todos os países. Não falaram de nenhum outro país, inclusive, tá? Nós fomos o único país colocado nessa apresentação na plenária principal, né? Então, foi uma coisa bem complexa. Finalizando, vemos também ações de reguladores já que sinalizam a relevância da temática. Temos hoje 70 bancos centrais mais associados nessa Network for Greening the Financial System, uma rede de bancos centrais para discutir como é que o sistema financeiro pode endereçar essas questões de forma mais apropriada, né? Então, a gente vê os reguladores mobilizados. O Banco Central do Brasil entrou nessa rede agora em abril de 2020, mas o Banco Central já tem uma resolução muito boa, principiológica, de 2014 já, endereçando essas questões. De 2014, né, falei. E na parte de seguros, né, há também o Sustainable Insurance Forum, né, que é um fórum de reguladores mundiais do setor de seguros. Por fim, a questão de impactos sistêmicos, né, então quando a gente falou de tudo isso, há de se pensar que a gente não está mais falando de impactos individuais, nem de uma outra corporação, a gente discute o potencial de uma crise, né, então, nesse relatório, também divulgado então, em 2020, no âmbito do BIS, com vários autores renomados, se discute, né, o risco do cisne verde, de eventos potencialmente extremamente perturbadores do ponto de vista financeiro, que podem estar por trás de uma próxima crise financeira sistêmica. E daí o grande desafio é que esse complexo problema, né, ele requer uma ação coletiva, ele exige uma coordenação que precisa incluir governo, e nós vemos aí um desafio grande na temática, setor privado, que já tem se mostrado muito mobilizado, sociedade civil e comunidade internacional. Então, aqui eu acabo a minha apresentação, eu agradeço, vi vários comentários, espero que a gente possa endereçar, acho que a professora Andréia, né, vai conseguir direcionar, temos debatedores muito bons aqui. Então, assim, a consideração final, e é minha, né, não é institucional, essa é uma percepção minha, que o risco de a gente negligenciar esses fatores socioambientais, isso pode antecipar nosso problema para um curto e médio prazo. Então, enquanto a gente poderia ter que gerenciar um fator, por que eu digo curto e longo prazo? Quando a gente vai pensar assim, na parte corporativa, curto e longo prazo, a gente vai estar dizendo, não, mais de 5 anos, mais de 10 anos. Agora, quando a gente está falando de risco de transição do movimento do investidor ou até do regulador, a gente pode estar pensando num horizonte menor. Então, o tema é relevante e eu acho que a gente endereçar ou não esse tema impacta em quando a gente vai enfrentar isso, né, mais perto ou mais longe. E é só uma leitura minha, né, como acadêmica aqui, tá? Obrigada. Obrigada a você, Viviane. Na realidade, eu acabo de descobrir que eu não tenho como falar com vocês, apresentadores, enquanto vocês estão falando. Então, peço aos professores que vão participar agora do debate que fiquem um pouquinho mais atentos ao seu tempo. Eu gostaria de voltar a avisar a plenária, né? Não sei nem como me referir ao público aqui presente. Gostaria de agradecer muitíssimo aos comentários, aos questionamentos que estão chegando. Eu estou tentando organizá-los já por blocos, para que assim, no momento que a gente retomar a palavra para a apresentadora, que é a Viviane, e para os dois debatedores, que são a professora Itamar Marins e o professor Antônio Francisco,
facilite um pouco as respostas. Talvez só uma questão de ordem, assim, um pouco emergencial, é que Viviane se referiu 2 vezes à expressão cisnes verdes, e já surgiram alguns questionamentos sobre o que seria isso. Então, se Viviane, antes de passar a palavra para a professora Itamar, puder só rapidamente explicar isso, e logo em seguida, então, passaremos a palavra para a professora Itamar Marins. Para quem não pegou o início da apresentação, a professora Itamar é da Unirio, e está, inclusive, com uma turma da Unirio acompanhando o Congresso UFBA aqui conosco, ok? Viviane, só explicando rapidamente. Claro, inclusive eu sugiro, se vocês quiserem digitar, coloca assim em inglês, aí no navegador, Green Swan, SWAN 2020, BIS, qualquer coisa, BIS. Vocês vão abrir o relatório do BIS que define e apresenta esse conceito de Green Swan, tá? É um relatório muito bom, porque ele é muito visual, ele vai trazer muito recurso, ele vem chamando pesquisas das mais variadas. Então, o que é o cisne verde? É uma analogia com o que se faz que na gestão de risco existe o termo já bem conhecido de cisne preto, que é um evento, e daí o cisne verde é só para dizer o seguinte, que ele é climático, tá? Mas os dois estão tratando de quê? Eventos potencialmente extremamente perturbadores e sistêmicos, então que podem afetar transnacional, impactos muito grandes, tá? Então o verde é só uma analogia para dizer o seguinte, assim como a gente tratava o preto genérico, a gente pode ter a questão climática, tá? Então eles vêm trazendo e explorando nesse relatório muito a questão do cisne verde, tá? Me parece que eu me referi errado aqui à professora Itamar Marins, que é da Unirio. Colocaram aqui fortemente, aqui, Universidade Rui Barbosa. E é justamente para ela que eu passo a palavra agora para os seus 10 minutos de comentários sobre a apresentação e outras questões relacionadas. Boa noite a todos. Primeiro de tudo, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar participando com vocês, debatendo esse tema tão significativo, importante, cada dia mais relevante. Apenas retificando, que a André já havia retificado, confirmo, sou professora, atualmente professora da Unirui, aqui em Salvador, certo? E os meus alunos da Unirui, da minha disciplina de hoje, eles estão aqui conosco. Bem, claro que o tema é mais do que relevante. Se a questão do meio ambiente, dos impactos ambientais, dos impactos sociais, questões ambientais, questões sociais, se elas já se faziam relevantes antes do Covid de 2019, antes dessa crise sanitária, essas questões elas ficam mais fortes ainda, elas se tornam mais prementes. Se antes as questões eram prementes, essas questões agora elas se tornam urgentes. Então, são questões que devemos tratar com grande premência, com grande urgência, as questões sociais e ambientais. Não à toa, né, essas questões sanitárias, portanto, trazendo as repercussões econômicas, sociais, ambientais, não à toa essas questões estão fazendo com que os governos, né, dos países da União Europeia estejam se mobilizando para fazer um pacote, né, de recuperação das economias, mas com uma pegada verde. Então, uma saída, recuperação das economias, mas pela via verde. Então, se antes, né, dessa crise sanitária que estamos vivendo, se antes essas questões já se faziam prementes, essas questões se tornam urgentes agora. Então, a União Europeia, se não me engano, agora no mês de abril, recentemente, né, com a liderança da Alemanha e da França, estão promovendo, organizando um fundo com algo em torno de 500 bilhões de euros, retifico, mais ou menos 500 bilhões de euros, para a recuperação das economias, né, mas numa via verde. Também a Nova Zelândia, né, também está organizando um pacote de sustentabilidade, algo que, se não me engano, algo em torno de $1 bilhão, também para recompor a economia, mas dentro de uma rota sustentável. Então, assim, o que a gente está vendo, o que Viviane está trazendo, é que as finanças, né, as finanças são um instrumento poderoso
que pode, digamos assim, contribuir para mudanças, né, no mundo que tornem mais possíveis, né, a nossa existência no mundo, a nossa existência nesse planeta, a existência em harmonia, né, com o ambiente. Então, assim, as finanças que podem, portanto, alavancar essas mudanças. Então, a gente vive em economia de mercado, então, as finanças têm essa capacidade de promover essas transformações e a gente deve, portanto, fazer uma escolha. Então, se as finanças podem, né, destruir, né, digamos assim, coisas, ela também pode construir e construir coisas muito interessantes. Então, que nós façamos a escolha por uma via de um novo paradigma dentro de uma economia mais sustentável, certo? Mas eu acho que a gente pode também olhar, né, colocar um olhar mais próximo, um olhar mais próximo da nossa realidade. E a nossa realidade, digamos assim, mais próximo, né, é a economia do Estado, a economia do Estado da Bahia. E o que é que a gente pode dizer com relação à economia do Estado? Então, a economia da Bahia, a previsão, as estimativas da ACEI, é que neste ano, sob o impacto do Covid-19, que a economia da Bahia tenha uma retração entre 2% e 5%. Talvez até uma estimativa assim, conservadora. Também, ainda dentro das perspectivas, né, do impacto do Covid-19 na economia, a Secretaria da Fazenda do Estado estima apenas para o período abril e junho uma perda de receita em torno de 1,5 bilhão, certo? De reais. Então, assim, a questão é urgente. A gente vai ter que traçar caminhos para a recuperação da economia, certo? Então, assim, vamos primeiro pensar como é atualmente a economia do Estado da Bahia. Então, se o mundo, né, vem caminhando, discutindo para promover transformações econômicas, promover recuperação econômica dentro de uma via verde, considerando não só as questões ambientais, mas as questões sociais, bem, primeiro vamos pensar como está a economia da Bahia, como caracterizar a economia da Bahia. A economia da Bahia, ela é uma economia que tem, digamos assim, alguns eixos, né, territórios dinâmicos na economia do Estado. Então, o PIB da economia baiana, né, o PIB da Bahia, está fortemente concentrado na região metropolitana de Salvador. A região metropolitana de Salvador, que concentra aproximadamente 45% do PIB do Estado. E a região metropolitana de Salvador tem atividades ligadas à indústria, predomina a indústria, e a questão dos serviços. Na indústria, né, o que é que a gente tem na indústria na região metropolitana? Basicamente, Camaçari, né, Candeias também. Então, a gente tem uma forte representatividade da indústria química e petroquímica. Então, a gente tem o refino do petróleo, as indústrias petroquímicas. Então, a gente está dentro de um paradigma ainda, dentro de um paradigma que é muito embasado nos combustíveis fósseis, né? E a gente vai fazer o quê? Então, que tipo de transição a gente vai fazer para uma economia verde, na medida em que este PIB aqui da Bahia, ele é fortemente representado pela uma indústria amparada, fundamentada em combustível fóssil. Então, assim, a gente teria que pensar o que fazer nessa questão da economia da Bahia em termos de região metropolitana na questão industrial. A gente tem também, na região metropolitana de Salvador, uma forte participação do setor de serviços, né? Do setor de serviços, e aí a gente teria que levantar as questões, por exemplo, como o turismo, né? E aí, dentro da questão do turismo, a gente poderia levantar as questões relativas a saneamento, por exemplo. Então, teríamos que pensar essa região metropolitana como fazer, né, digamos, essa transição. Um outro polo dinâmico da economia do Estado é o oeste, né, baiano, o oeste da da Bahia, que, digamos assim, concentra a produção de grãos do Estado. Então, a produção de grãos do Estado, que utiliza fortemente
os agrotóxicos que provocam impactos não só para o meio ambiente, para as pessoas também, então, que promove, né, que provoca a contaminação do solo, consequentemente, a contaminação dos recursos hídricos, a possibilidade de doenças de câncer, doenças neurológicas, a mortandade das abelhas, então, provocando dificuldades na questão da polinização, e além também da forte utilização dos recursos hídricos da região. Então, um forte setor dinâmico da economia do Estado, que é o Oeste Baiano, mas que, digamos assim, tem práticas, né, que provocam impactos que não são muito interessantes, impactos negativos no meio ambiente. Agora, vocês vejam a questão, há uma crescente demanda por produtos agrícolas, né? Há uma crescente demanda por conta do crescimento populacional. E quais seriam as saídas? Expansão da fronteira agrícola, continuidade, intensificação dos agrotóxicos, então, portanto, um setor também, uma área para a gente pensar. Mas ainda temos também, dentro de outro eixo dinâmico da economia do Estado, a região do Sul, que tem a produção de celulose. E a produção de celulose também a gente sabe que tem por base eucalipto e leva à precarização do solo. Bem, mas ainda tem uma outra questão no estado da Bahia, uma outra região dinâmica, não é dinâmica, mas é uma região que, digamos assim, representa quase que 80% do território do estado. Então, 78% do território baiano está na região do semiárido. O semiárido é uma região que também concentra aproximadamente 50% da população do estado. Então, essa região do semiárido, que é 78% a 78,6% aproximadamente do território do estado, e tem 50% da população do estado, ela é caracterizada por baixo índice pluviométrico, né, um solo pobre também, e tem, digamos assim, mas em compensação, tem também um bioma rico, que é a Caatinga, com grande biodiversidade. Essa região, ela tem indicadores sociais, digamos assim, menos interessantes, ela tem um grande contingente da população em condições de extrema pobreza, e é uma região, assim, que a gente também pode ver outras perspectivas para essa região, porque ela predomina nela uma agricultura assim, de bases não empresariais, também se encontra nessa região do semiárido a indústria extrativa mineral, certo? Então, assim, eu concluiria a minha fala pensando, dizendo, colocando para reflexão, então, quais são as saídas para uma economia do Estado numa perspectiva de sustentabilidade? Certo? Então, agradeço e passo a fala agora para a Andrea. Retorno a fala para a Andrea. André, você está no mute. Mute? Ai, gente, desculpa. Passo a palavra, então, agora ao professor Antônio Francisco, depois dessa exposição geral da professora Itamar sobre aspectos do nosso estado, da Bahia. No nosso estado eu estou falando, mas a gente está vendo várias pessoas de fora da Bahia participando juntamente conosco aqui nessa nossa mesa. Muito interessante. Antônio Francisco, com você. Bom, boa noite a todos. Obrigado, professora Andréa, pela introdução. Obrigado, Viviane e Itamar, compartilhando aqui essa live com vocês. A Viviane fez uma apresentação sobre os possíveis impactos e numa apresentação sobre o efeito climático e os diversos impactos físicos e econômicos que a nossa sociedade pode provavelmente enfrente num futuro de médio e longo prazo. E a professora Itamar, ela focou a sua fala levantando relacionados à questão econômica da Bahia. Eu queria tentar orientar mais aqui a minha contribuição nesse debate a questão das oportunidades, né? Como
parafraseando o que algumas pessoas costumam dizer, que a crise é a questão de oportunidade, é importante lembrar que, do ponto de vista de finanças, que é o nosso tema aqui, algumas oportunidades elas vão surgir. Então, quando a gente fala de, olha, eu tenho preciso reduzir a minha emissão de carbono, uma nova indústria começa a competir com a indústria do que é a geração de energia por fontes renováveis, como a fonte eólica e a fonte solar. E aí, fazendo o link com o que a professora Itamar acabou de colocar, aqui na Bahia a gente tem um semiárido grande, aliás, é um dos grandes desafios para a economia baiana, porque 50% da população está em regiões do semiárido, mas são normalmente muito distribuída a alocação populacional no estado da Bahia. Então, essas fontes de energia, o uso de grandes parques solares e parques eólicos, é uma oportunidade aberta para a Bahia. E aí vamos fazer a vinculação entre a questão financeira, como dar sustentabilidade ao crescimento e desenvolvimento de parques eólicos e parques solares. Recentemente, nós tivemos uma grande participação do Estado via BNDES, incentivando, e aí com leilões de energia, fazendo aquilo que é uma política chamada de feed-in tariff, onde você apresentava preços favorecidos para a indústria eólica no seu início, que hoje já não é mais necessário. A indústria eólica ela consegue competir nos leilões hoje com as termoelétricas a gás. Então, veja que uma oportunidade surgiu nesse mercado. E o mesmo vai acabar acontecendo com a energia solar, né? O desenvolvimento tem feito com que a energia solar ela fique mais barata. O Brasil tem uma grande experiência na questão de geração de energia usando álcool. E novas no futuro, porque alguns países europeus já têm metas ousadas de substituição de veículos a combustão por veículos movidos por energia elétrica. E a tecnologia vem se desenvolvendo a um ponto que essa realidade deve se transformar como algo viável num futuro próximo. Algumas questões que são um pouco mais coleta seletiva de lixo, tratamento de resíduos, reciclagem, elas abrem espaço também para novos negócios. Tentando focar um pouquinho agora assim, em algumas cidades, e Salvador especificamente, Salvador tem uma vocação ao turismo, né? Então existem algumas potencialidades de você desenvolver digamos assim, uma logomarca em Salvador, se a gente viesse a trabalhar com a imagem de Salvador como uma cidade sustentável, com praias com alta qualidade de banho. É claro que isso exigiria um trabalho planejado. Bom, dito isso, o que eu é que o problema está materializado. Um outro problema que a gente poderia colocar também é que futuramente, nesses riscos de transição, alguma coisa venha a se tornar realidade em termos de barreiras de produtos que alguns mercados possam impor, como eu preciso que um produto tenha um selo sustentável. Se alguns países, e notadamente os países europeus, costumam fazer esse tipo de prática, né, de colocar algumas barreiras ambientais, e esse tipo de barreira pode surgir no futuro, abrindo espaço para iniciativas e negócios na questão da alimentação orgânica, por exemplo. Uma coisa importante para se falar também na questão de quando a gente vai falar de sustentabilidade é que é o tema de desigualdade social, né? Então a gente não pode esquecer que quando a gente está falando sobre sustentabilidade, a gente tem que pensar assim, em mecanismos que garantam um acesso às pessoas a condições mínimas.
a você minimizar esse problema de extrema pobreza. E aí vem uma noção importante que o Brasil vem trabalhando aí há algum tempo, né, que é a questão da segurança alimentar, né? Então, a gente já tem iniciativas desde os anos 2000 aí, com a formação do CONSEA, né, colocar a questão da segurança alimentar nesse contexto, ela é muito importante. Mas aí vamos então, falando um pouquinho rápido, porque eu tenho pouco tempo, vamos então falar o seguinte: financiamento. Como é que eu vou falar de financiamento? E aí, normalmente, a gente, quando pensa em dinheiro, a gente acha que esse dinheiro vem do governo. Mas como é que o dinheiro vai vir do governo se um aporte governamental, seja via incentivo fiscal, ou seja, aportando de fato um recurso? Como que você vai conseguir um Estado cujas finanças estão em desequilíbrio, como que você vai conseguir convencer as pessoas da importância da temática e da necessidade de que ações sejam feitas agora? Então, veja, quando a gente teve um movimento para a energia eólica e para a energia solar, houve um grande aporte do BNDES. O BNDES hoje não vai fazer esse aporte. Então, de onde é que viriam as fontes de recursos, dado que a gente está falando de financiamento, né? Uma possibilidade seria você tentar, via mercado de capitais, trabalhar com desenvolvimento regulatório de novos produtos financeiros, como você tentar utilizar algo que os europeus costumam fazer, como covered bonds, são títulos que são segregados dos balanços de bancos e que aí dão uma garantia maior para os investidores. Você imaginar que o país vai tentar atrair capital internacional, seja de agentes privados, ou seja de entidades supranacionais, como um banco mundial. E aí também na questão de finanças, financiamento, vem toda a questão das possibilidades que vão surgir no mercado de seguro, né? Bom, veja que a gente tem um conjunto de possibilidades de financiamento. E a gente tem que pensar também que imaginar que essas fontes elas vão livremente ou espontaneamente migrar para financiar as iniciativas verdes é complicado. Então, o que a gente tem que contar? A gente tem que contar com uma participação do Estado na regulação. Então, o direcionamento de crédito, são as políticas de incentivo, portfólio renewable standards, estimular fazer com que as empresas elas tenham um incentivo ou vão fazer um reuso de água industrial, ou vão investir em redução digamos assim, do seu grau marrom, né? A Vale foi citada aí alguma coisa, Petrobras, então, como é que você vai fazer com que você crie mecanismos impondo que essas empresas participem de uma Ora, falamos então do papel do Estado tentando regular o movimento do dinheiro, mas vamos para um outro estágio, né? Para que o Estado regule, eu tenho que ter algo que vem antes, que é um movimento organizado de Estado e governo. O que é? Quais são as políticas que são políticas de Estado e que vão ficar aí presentes para vários anos, e independente dos governos que chegarão? Como que eu construo esse arcabouço se você tem o Brasil participando de vários fóruns, a questão ambiental, o país era precursor, era um agente ativo nessas discussões, e de repente você tem uma descontinuidade de políticas. Então, esse tipo de coisa tem que ser discutido. E, nesse sentido, a sociedade civil ela tem um papel fundamental. A organização da sociedade civil discutindo a temática da sustentabilidade em vários fóruns, iniciativas como essa em congresso, você levando essa temática, fazendo com que essa temática ela flua entre pessoas, fazendo com que as pessoas discutam os diversos
aspectos relacionados às oportunidades, às ameaças, às possibilidades de finanças, quem vai pagar a conta. A sociedade tem que discutir isso e a sociedade tem que pressionar. Tá? Bom, então, outras perspectivas aqui elas vão aparecendo, né? No campo da pesquisa, tem muitas iniciativas na área em finanças, né, com as pessoas. A Viviane é um exemplo disso, a tese de doutorado dela está relacionado com a questão de financiamento, e então tem um conjunto de oportunidades um conjunto de oportunidades aberto para que as pessoas discutam e busquem soluções que fomentem a trilha da transição para uma economia um pouco mais sustentável. Eu quero ser otimista aqui, apesar de você ter assim vários cenários, digamos, negros, né, com cisne verde, o que eu quero dizer é que se a gente se articular, a gente tem como reverter essa situação. Bom, é isso. Eu falei um pouco rápido aí, porque eu não sei se eu tenho tempo ainda, ou se eu já estourei o tempo. Ficou no tempo, tá ótimo. E, na verdade, Antônio Francisco, parecia até que você estava acompanhando todos os comentários aqui ao lado, né? Porque você tocou em alguns pontos que foram trazidos aqui como perguntas, que eu estava separando para a gente fazer daqui a pouco, e também sobre comentários específicos que foram feitos aqui pela nossa audiência durante a apresentação. Eu gostaria, então, agora de pedir para as pessoas que fiquem à vontade de continuar fazendo perguntas, mas a gente vai priorizar aquelas que a gente já conseguiu registrar, a não ser que a gente consiga que a gente consiga tempo para isso. A gente tem ainda 24 minutos de mesa podendo funcionar. Eu tentei dividir um pouco, então, os questionamentos que foram chegando por temáticas, e acho que é relevante a gente começar exatamente pelo início da apresentação da Viviane, quando ela falou de um tema, de um risco que impacta meio ambiente, impacta muito fortemente sociedade e economia, que é um risco que já se transformou numa realidade, que é a presença do Covid-19 entre nós, né? Então, nós tivemos questionamentos sobre qual seria exatamente a relação entre Covid e mudança climática, né? Esse questionamento veio do Marcelo Araújo. O Rony Santos perguntou: esse acontecimento da pandemia do Covid pode acelerar a implantação de uma economia verde? Ou será possível que as empresas de energias fósseis conseguirão impor suas vontades sobre os governos de países, dos diversos países? Nessa mesma linha, então, do Covid, a gente ainda tem 3 questionamentos que eu queria ver com vocês, como é que vocês conseguiriam abarcar, do Tiago Nogueira, que fala justamente sobre haver alguns países que possuem datas fixadas para o fim do uso dos combustíveis fósseis. Se, de repente, essas empresas seriam uma oportunidade de negócios para o futuro, né? Essa relação, na verdade, foi porque o Rony tinha perguntado sobre as empresas de energias fósseis. O Rony ele também pergunta sobre como os impactos econômicos e financeiros do Covid podem servir de alerta para as mudanças nas áreas de políticas socioambientais do futuro. E uma pergunta que talvez fuja um pouquinho dessa, mas que continua no âmbito do Covid, é que as discussões essa pergunta foi trazida por Francine, essas discussões que a gente tem presenciado ultimamente falam da pauta das transformações digitais, agora atraídas pelo Covid, como sendo uma realidade, e se fortalecendo ainda mais com a pandemia. Então, como será que a gente poderia fazer proveito das transformações digitais para a sustentabilidade? São questões um pouco amplas. Quem gostaria de começar fazendo algum tipo de comentário? André? Eu queria fazer um comentário. Eu acho um pouco... Eu já vi essa colocação que a Viviane colocou. Eu acho ainda um pouco prematuro, embora eu não elimine a possibilidade, mas eu acho ainda um pouco prematuro fazer a relação entre o Covid e mudanças climáticas. O que eu acho que é importante que a gente tenha em mente aí
é que o Covid ele está impondo a gente a pensar a sociedade de uma maneira diferente. Então, acho que nesse sentido ele vai contribuir para a gente se preparar para esse problema das mudanças climáticas, mas o relacionamento, a causalidade, eu acho ainda prematuro. Viviane, gostaria de complementar nesse sentido? Eu fico coçando para também complementar. Eu também gostaria também. Itamar. Eu concordo com o Antônio Francisco, não há uma relação direta, mas, assim, na medida em que a crise sanitária provoca uma crise econômica em nível de depressão, né? Então, algo relativo, semelhante ao que aconteceu lá em 1929, 1930, uma depressão profunda, talvez aí haja a oportunidade de se propor, né, medidas, né, de reativação da economia, porque as medidas de financiamento voltadas à economia sustentável, elas repercutem fortemente na estrutura econômica. Então, significa uma possibilidade de, digamos assim, modernização, não sei se a palavra modernização é adequada, mas, enfim, de modernização de estrutura industrial, de modernização de infraestrutura e, consequentemente, uma grande mobilização para novos empregos. Então, assim, eu acho que não há uma relação direta, né, entre a economia, o meio ambiente e o Covid, mas, na medida em que traz essa reflexão, né, da possibilidade, da necessidade de se ter uma vida diferente, abre-se a oportunidade de fazer um volume significativo de investimento que vai ativar a economia e a gente vai chegar num paradigma novo, num paradigma econômico novo, né? Então, assim, é um momento difícil, claro, alguém falou aí da questão da reação dos segmentos ligados à indústria de combustível fóssil. Claro, é um momento de transição, então vamos ter muito puxa-estica. Então, vai depender muito de como vai se dar esse embate dessas forças, as forças relacionadas a um modelo antigo, digamos assim, e um modelo novo. Então, acho que vai ser muito dependente, né, de como vai se dar esse embate aí de forças, mas abre a oportunidade. Viviane? Oi, eu acho que eu vou aproveitar, dado o tempo aqui que a gente tem, tinha muita pergunta, né? Eu vi que teve muito questionamento, e eu acho que é bacana a gente endereçar a questão dos pacotes de resgate, né? E como a gente poder esse tema nos pacotes de resgate. Então, fazendo um benchmark, que é quando a gente busca referências nas práticas externas, né? O que a gente está vendo acontecer? O Canadá acabou de anunciar que para as empresas, as que quiserem pegar pacote de resgate, né, para o Covid, para essa crise econômica pós-Covid-19, elas vão ter que endereçar o Task Force for Climate Disclosure, TCFD, né, Task Force for Climate Financial Disclosure. Então, tem um Task Force que coloca como que se deve endereçar, né, na parte de publicação das demonstrações financeiras, a exposição a risco das corporações, e esse TCFD, né, foi traduzido para o português e está disponível já também na página, tá? Quem quiser procurar ali, pode só colocar TCFD, versão em português. Teve até um webinar de lançamento e tal, o webinar está até disponível. Então, eles lá fizeram esse vínculo, do tipo, não, você pega o pacote se você me mostrar qual é a sua exposição e como você está gerenciando isso. Então, isso foi como o Canadá está lidando. E no Reino Unido, eles formaram um grupo de mais de 30 universidades de referência lá, então nesse grupo tem Oxford, Cambridge, LSE, Imperial College, e eles liberaram um relatório onde eles colocam, né, as orientações para os pacotes de resgate. Então, vou destacar só 3 pontos, orientações que eu achei que são relevantes para a gente, inclusive com uma ponderação para a nossa realidade local. Então, eles falam, o Reino Unido poderia dar o exemplo com um pacote de recuperação, contemplando edificações de emissão de gases de efeito estufa líquida zero, uma emissão zero, né? Então, olhando e assim, vamos pensar já nos setores econômicos impactados, né? Então, a parte de construção, armazenamento de energia, indústria e transportes limpos e remoção de gases de efeito estufa. Isso foi uma tradução livre minha, tá? E é um paralelo que eu faço com a nossa realidade, eu não vejo, né, porque não é para eles a discussão hoje, mas eu não vejo para a gente preservação da biodiversidade, né?
e a questão do desmatamento também, que poderia ser um fator, né, a ser destacado num pacote econômico nosso, por exemplo. Institucionalmente, daí agora voltando para eles, né, eles falam institucionalmente, essas áreas econômicas poderiam ser apoiadas pelo estabelecimento de um comitê ministerial de emergência sobre mudanças climáticas. Então, interessante que eles dão até, eles sugerem uma estrutura de governo, né, para endereçar essa temática, juntamente com um organismo de entrega de emissão de gases de efeito estufa líquido zero, né, então, assim, de zero emissão, para implementar uma resposta coerente. E, por último, eles colocam financeiramente, eles sugerem a criação de um Banco Nacional de Investimento com foco em instrumentos financeiros verdes para viabilizar o processo. Me questiono se a gente, num paralelo, precisaria, porque a gente tem Banco do Nordeste, tem bancos de desenvolvimento, será que eles não poderiam cumprir esse papel? Fica só o ponto, se eu estou, né, enquanto a gente faz um benchmark, fazendo uma discussão aplicada. Mas, então, seria, por exemplo, um ponto de, tipo, se esse repensar, dado que vamos ter que fazer pacotes de resgate na crise atual, podem endereçar já uma medida de tratamento para a crise futura, né? Então, eu vi que era uma das perguntas, né? Então, era essa a minha contribuição. Não sei se os professores gostariam também de falar alguma coisa quanto a essa. Sim, houve também uma pergunta com relação à Revolução Digital, se não estou enganada? Exato. Me surgiu, assim, a ideia, por exemplo, aqui a questão da agricultura. A gente falou aqui há pouco, né? Quer dizer, a população do mundo cresce. Então, cresce, portanto, a demanda por alimento. Qual é a saída? Então, assim, vamos mudar os hábitos alimentares, então, não consumir proteína animal, que, por exemplo, a soja é muito utilizada para a alimentação dos animais que depois vão nos alimentar, né? Então, a saída é essa, assim, muito complicada. Então, a saída seria a intensificação do agrotóxico? Não, para atender a demanda, esse aumento da demanda. Ou seria a expansão de fronteiras, da fronteira agrícola, e aí a destruição, né, de novos espaços e destruição de populações que moram naquela região, né, no caso do Brasil, das populações originárias, dos indígenas e tal. Então, será que a gente não poderia, eu já ouvi falar na chamada agricultura de precisão, que, se não me engano, utiliza a tecnologia. Então, como a gente pode utilizar a revolução digital em favor da agricultura? Também seria da gente pensar. Eu não sou especialista nessa área, nem da agricultura e nem tampouco de tecnologia. Mas será que a tecnologia não poderia ser utilizada para a gente ter um aumento da produtividade agrícola e, portanto, sei lá, reduzir ou usar com maior eficiência o agrotóxico, né? Porque tem também toda uma indústria, né? Todo um setor, né? Tem forças econômicas que reclamam, que pressionam pela utilização do agrotóxico. Aí, por outro lado, talvez as forças econômicas ligadas a esse novo mundo, o mundo digital, o mundo da revolução digital. Então, talvez fosse aí um embate entre essas duas forças, aí a gente pudesse avançar na agricultura com a utilização da tecnologia. Muito bem. Nós tivemos duas perguntas que foram mais relacionadas com a segurança alimentar. Uma delas, inclusive, envolve segurança alimentar e energética. Gaudêncio Freires, ele pergunta, queria que falassem um pouco sobre os impactos sobre políticas de segurança alimentar e energética em países como o Brasil, onde potencialmente essas questões terão impacto direto, especificamente nas cadeias de suprimento. E já Marcílio Baltazar, que gostaria de agradecer, enviou uma série de perguntas, nós não vamos ter condições de tratar todas, mas pergunta o que dizer sobre a segurança alimentar, considerando que poucas e grandes corporações controlam a indústria de alimentos no mundo. Às vezes, usam esse poder monopolista para fazer política. Já que a professora falou sobre questões de tecnologia e agricultura, aproveito para fazer essas perguntas e aproveitaria para emendar com dois questionamentos que foram trazidos que abarcam mais questões, diria que políticas. Marcelo Araújo ele fala, né, comenta primeiramente que tanto Trump quanto Bolsonaro ignoram os riscos socioambientais e que nós não temos visto as finanças pressionando pelo reconhecimento de tais riscos. Então, eu gostaria de complementar o comentário dele perguntando como
as questões políticas poderiam ser usadas para pressionar os governos nesse sentido. E ele mesmo ainda fala que a ideia é que as finanças vão pressionar ou promover a redução dos riscos socioambientais parece restrita à literatura, entendo eu que ele quis complementar, não se vendo fazer presente na prática. Então, eu gostaria de saber qual de vocês gostaria de fazer comentários sobre essas perguntas, sobre segurança alimentar e segurança energética e seus impactos, e a questão de pressionamento político para uma nova visão em relação a esse momento que vivemos. O professor Antônio Francisco falou da questão da segurança alimentar, que tal? E também você falou da questão da importância da mobilização da sociedade civil. Isso. Olha, com relação à questão da segurança, eu acho que um problema que, particularmente, o que vem primeiro é garantir alimento para todos, né? Então, além esse problema, a gente já tem algumas experiências de políticas públicas, e hoje se discute muito possibilidades de, por exemplo, aquilo que é o Bolsa Família, aquilo que hoje esse auxílio para as pessoas que perderam emprego, enfim, esses R$600 que o governo está distribuindo, de esse tipo de iniciativa ele se tornar a questão é a capacidade do Estado, financeira do Estado, de fazer com que isso aconteça. Agora, com relação à questão de produção de alimento, falar em segurança alimentar é um tema que está completamente relacionado aqui às preocupações que a gente tem levantado. Quando Itamar diz, olha, eu vou então pressionar, ampliar as fronteiras agrícolas do país e tem um limite, eu não posso porque a comunidade internacional vai brigar. Então, a alternativa que eu tenho é, sem dúvida alguma, melhorar a tecnologia. Ela falou da agricultura de precisão, e aí uma indústria nova surge, que é o pessoal usar drones para poder fazer com que o uso de agrotóxicos ele seja mais eficiente, e que com isso tenha menor impacto na questão da qualidade e também na produtividade, né? A questão que se fala do monopólio tem que se levar em consideração o seguinte, que toda essa indústria que a gente está discutindo, ela é uma indústria nascente. Ela briga com uma indústria que já existe, uma indústria presente aí, que é a indústria de combustíveis fósseis. Você tem um conjunto de forças econômicas que está aí estabelecido. Então, como que a gente vai brigar com um conjunto de forças estabelecidos? Essa indústria nascente, ela vai ter que ficar forte, e aí não tem como ser diferente. O Estado ele vai ter que, pressionado pela sociedade civil, ele vai ter que endereçar questões. E aí um exemplo, o atual governo, eu não gosto muito de manifestar assim politicamente, mas deixou claro de que essa questão ambiental ela não é a prioridade da pauta, ou eles provavelmente veem... Está excluída da pauta. E querem endereçar isso de uma forma diferente. Quando essa pauta que foi colocada acabou redundando num problema de incêndios na Amazônia, e aí o diretor do INPE ele perde o emprego, mostrando os números que para a sociedade, aí é a sociedade civil se mandando, exigindo transparência nos dados. O que acontece? E aí a imprensa pressionando, e com essa pressão eles tiveram que rever pelo menos momentaneamente a política, pelo menos momentaneamente nesse sentido que eu estou dizendo, que é realmente importante que a sociedade civil ela se articule. E essa questão toda Então, desculpa, para não me perder aqui o foco, né? Eu enderecei duas questões aí, André. Eu não sei se Itamar, Viviane querem... Eu acho que tem uma... Obrigada, professor. Eu acho que tem uma provocação que é interessante, que o pessoal já fez aqui também no Live Comments, e que eu acho que cabe, porque eu acho que o momento é de uma reflexão filosófica também, né?
de um repensar. Então, por exemplo, a gente está discutindo o agro, né? A gente está discutindo o agro com uma cabeça de um Brasil de hoje, né? Com o agro como ele majoritariamente veio crescendo, mas não quer dizer também que ele ainda esteja assim, já há movimentos dentro, né, de uma migração, mas a gente vê, por exemplo, quando se fala em agricultura regenerativa, agricultura sintrópica, tem um movimento muito grande de Ernest Gosch aqui, né, a gente vê, por exemplo, algumas iniciativas, por exemplo, movimentos lá fora, né, a gente vê lideranças da temática que eram de discussão de finanças sustentáveis indo para, por exemplo, agricultura regenerativa, né, não vou dar nome até para não expor a pessoa, mas é uma grande liderança mundial que fez esse movimento. A gente vê também aqui herdeiros de grandes fortunas, né, herdeiros que também estão atuando na parte de uma produção ampla de orgânicos, né, então há um repensar, há um movimento grande, quando a gente vai, por exemplo, vai para países desenvolvidos, a gente vê um crescimento muito grande do mercado vegano, né, então também é uma outra discussão. Então, a gente começa, né, nesse percorrer aí do doutorado, li muito isso, afirmações dizendo que a gente vai ter que repensar, inclusive, o nosso jeito de se alimentar, que não vai dar, inclusive, para a gente continuar se alimentando como a gente se alimenta hoje, porque não vai haver suprimento para essa lógica alimentar que a gente hoje majoritariamente tem. E cabe também, talvez, uma questão meio filosófica mesmo, né, de tipo de modelo de desenvolvimento, né, assim, realmente, as mudanças tecnológicas já implicaram, né, na extinção de setores em outros momentos da história, né, é duro, né, a gente sabe que só que talvez é isso, será que a gente tem que evitar que isso aconteça, ou a gente tem que se preparar para reposicionar as pessoas, para, né, para minimizar os impactos de mudanças necessárias, né, então eu acho então assim, acho que é um tema muito complexo, né, mas acho que talvez ele caminhe muito nesse sentido, né, e que envolve realmente uma questão filosófica muito grande, que talvez o momento nos provoque, né, nesse sentido. Eu creio que com esse fechamento de Viviane, seria interessante também irmos fechando a mesa, porque agora a gente tem menos de 4 minutos, então eu gostaria apenas de verificar se um dos professores aqui presentes gostaria de falar algo no encerramento. Eu só gostaria de dizer assim, que, na minha modesta opinião, não é uma discussão filosófica, é uma discussão muito prática. Então, a busca do modelo de desenvolvimento que teremos agora é uma discussão prática que ela tem que ser feita, é inevitável que ela seja feita. Na realidade, se alguém pensava em empurrar essa discussão para daqui uma década ou duas, para a gente poder terminar a utilização dos nossos usos de recursos fósseis ainda existentes, ou poder ainda manter a manutenção do status quo das grandes empresas por muito mais tempo, talvez a gente esteja sendo forçado agora por essa crise da pandemia Covid, e seríamos forçados daqui a 5, 10, 15 anos, pela crise climática, a repensar esse modelo. Então, eu não vejo como uma discussão filosófica, eu vejo como uma discussão premente e necessária. Então, 1 minuto para fechamento. Alguém gostaria de... Eu gostaria. Francisco primeiro, e depois o professor Itamar. Eu queria falar... Eu também adorei o seu comentário. Eu tenho um viés muito, para mim, pragmático e prático. Então, eu acho que esse tipo de evento, onde você está discutindo as coisas aqui, já é um exemplo de uma atividade prática. Tá? As pessoas que estão participando da universidade, não é a universidade discutindo algo que não vai impactar a vida de ninguém, não. Esse evento já é um exemplo de uma ação prática, é uma ação que vai se multiplicando e que vai ajudando a sociedade a se organizar. Era só isso que eu tinha. E eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês e ao pessoal que participou da live. Obrigada. Eu diria que realmente são questões de ordem prática que se impõem e que se impõe a discussão e as mudanças de forma célere, que a gente tem que fazer mudanças rapidamente. Mas ela embute também questões de ordem filosófica. Qual seria essa questão de ordem filosófica? A possibilidade da continuidade da espécie humana no nosso planeta. Nesse sentido, sim, porque... aonde foi que alguém disse que a espécie humana vai ficar o resto dos tempos, a eternidade no planeta?
nós podemos desaparecer. Então, nesse sentido, embute sim, na minha percepção, desculpem, embute uma questão de ordem filosófica, a possibilidade da continuidade da existência da espécie humana no planeta. Perfeito. Viviane, gostaria de falar algo para encerrar? Queria agradecer todo mundo, aos participantes, professor Francisco, professor Itamar, você, André, por ter topado, a todo mundo que participou, a gente teve uma audiência bacana, eu fiquei vendo, eu acho que talvez tenha batido 200 ou mais, porque os momentos que eu vi alguns momentos de 180 pessoas, né, nas mídias, então acho que foi bem legal, agradeço tudo, né, e fico à disposição para quem quiser contatar, né, por e-mail e tal, para a gente debater mais, e se quiser acessar relatório, qualquer coisa. Obrigada. Perfeito. E agradecer muito ao suporte dos técnicos que estiveram aqui conosco durante todo o tempo, Tiago, Marcos anteriormente. Verdade. Sem vocês não seria possível. Muito obrigada a todos. Vamos para o encerrar dessa mesa excelente. Obrigada, professora Itamar. Obrigada, professor Antônio Francisco. Obrigada, Viviane, que em breve vai ser professora também. E é isso, gente. Contem conosco. Mais informações no blog do Governança para a Sustentabilidade e Gestão de Baixo Carbono. Abraços a todos. Tchau, tchau. Tchau.